Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula e hoje nós vamos aprender nesse vídeo 12 bordas diferentes. Vamos lá? E a primeira borda que nós vamos aprender é o ponto piquinês. Para isso você precisa fazer uma linha em ponto atrás. Aqui eu vou fazer uma linha com 6 fios na agulha e vou entrando um pontinho para frente e voltando no final do ponto anterior. Aí novamente eu vou um pontinho para frente e volto no ponto anterior. Eu vou bordar 3 linhas com um ponto atrás, mas essa linha do meio é só decorativa, só para não ficar um espaço em branco. E ao final a gente vai começar esse ponto piquinês. E agora a gente vem com a agulha do avesso para o direito, bem ao lado do primeiro ponto, e eu vou passar por debaixo do ponto atrás, voltando no ponto anterior. Então eu vou lá no pontinho da frente, passo por baixo dele, e agora eu volto junto com esse outro pontinho aqui que já tá feito, essa laçadinha, e vou lá pra frente. Vou andar um pontinho lá pra frente, passo embaixo desse ponto e volto no ponto anterior, passando por debaixo também. Tem gente que prefere passar a laçadinha nessa hora aqui, olha, em vez de por cima, passar por baixo da laçadinha. É indiferente, tá bom? Aí fica a teu critério. E você vai ajeitando, segurando a sua laçadinha para ela ficar do tamanho desejado. Aí dá um pontinho lá para frente, eu ajeito a minha laçada, vou segurando com a ajuda de uma outra agulha, fica mais fácil para segurar. Aí eu volto junto ao ponto anterior e vou fazendo isso até o final. E eu vou nesse processo, olha, até o final, e eu vou ajeitando ela, segurando. Tá vendo? Ainda dá pra gente ir ajeitando, deixar elas do mesmo tamanho, uniforme. Você pode usar uma cor só, se preferir, que também fica bem bacana para fazer moldura de bordado. Ou em 2 tons também, como tá aqui. E eu vou ajeitando essa laçadinha para ela ficar do tamanho desejado. E ao final, olha, eu vou prender a minha agulha, levar ela lá para trás para arrematar, junto ao ponto atrás ali. Dá para deixar uma laçadinha também para finalizar a linha. Aqui eu quero mostrar para vocês que você não precisa fazer ela sempre pequena. Se você quiser fazer ela mais espaçada, mais larga, é só você começar com o teu primeiro ponto um pouco mais longe dessa linha que tá aí com o ponto atrás. Aí essa laçada vai ficando maior. E é o mesmo processo, você vai ajeitando o tamanho da sua laçada, segurando e indo de um lado para o outro. Eu prefiro segurar essa laçadinha com a ajuda de uma agulha mais grossa, dessa de tipo de tapeçaria. Mas dá para ajeitar com o dedo também, tá? Se você preferir. E ao final também a mesma coisa, joga a sua agulha lá pro lado do avesso, no fim da linha com o ponto atrás. E agora, para bordar esse círculo, eu dividi em 12 partes, então eu saio da borda e vou até o meio sem puxar toda a linha. E volto com a agulha naquele pontinho ali que tá marcado o tracinho. Ó, tá vendo? Eu volto ali, puxo a minha linha. Vou voltar para o centro, aí volto com a agulha nessa marcação que está ali na borda do círculo e puxo. Vou de novo para o centro, volto na borda do meu círculo e puxo a minha linha. E vou fazendo isso, indo na borda, voltando para o centro sem puxar tudo. Aí eu faço esse pontinho, aqui olha, bem na bordinha do círculo. Vou puxar a agulha. Vou de novo no centro, volto no riscado e vou fazendo isso. E ao final, eu vou fazer mais um pontinho aqui para finalizar e vou jogar minha linha lá para trás. E para bordar o arco, eu fiz primeiro um ponto reto, agora eu volto no topo dele e vou fazer um pontinho ali para frente, do tamanho que eu quero que seja esse espaçamento. Vou voltar no topo com a minha agulha e puxo a linha. De novo lá na base. Aí eu volto com a minha agulha lá no topo do meu círculo, na distância que eu quero que seja o meu ponto. E puxo a linha. E vou fazendo esse ponto caseado em toda a volta. Sem puxar toda a linha, aí eu volto lá no topo,
Aí que eu puxo minha agulha e vou fazendo esse movimento em todo o arco até completar. E ao final, eu vou jogar minha linha lá para trás, tá vendo? Eu fiz meu último ponto e vou arrematar ali. Eu vou fazer a base desse arco com um pontinho atrás, mas é só para preencher porque eu não quis que ficasse esse espaço aberto. Mas aí é opcional de vocês, tá bom? Depois eu faço um miolinho desse círculo com um nó francês. E aí eu venho no topo desse arco e fiz uns pontinhos de nó francês para dar um coloridinho a mais. E para essa borda eu vou fazer uma variação do ponto haste, ou seja, eu vou um pontinho para frente, aí eu volto o ponto atrás. Olha, eu vou voltar aqui, só que eu volto pelo lado de fora desse ponto que tá ali, sem passar por ele, é só pelo lado de fora mesmo, mais ou menos na metade dele ali, ó, tá vendo? Eu vou entrar aqui, vou voltar no ponto anterior, na metade dele mais ou menos, mas pelo lado de fora, não passo por dentro da linha não, tá bom? Essa variação do ponto haste é super fácil de fazer e rápida também. Agora para os galinhos eu vou fazer um pontinho reto, então eu saio lá no topo dele e vou voltar aqui. E vou fazer isso já como se fossem uns Vzinhos assim, olha, tá vendo? Para ficar o meu galinho aqui. E agora para a florzinha eu vou fazer nó francês. Eu vou fazer um miolinho bem em cima mesmo da linha. E aí eu vou preencher com nó francês na volta dela para fazer uma florzinha. Então mais ou menos dá uns 6 pontinhos, uns 6 nó francês na volta do que seria o miolinho da florzinha. E aí para você fazer sua borda, você faz essa tua florzinha bem no meio desse espaçamento que fica. E agora para a próxima borda nós vamos fazer o ponto corrente. Eu entro com a minha linha aqui bem no comecinho da linha, volto com a agulha junto a esse início, aí sai um pontinho lá para frente e aí só que eu puxo a minha agulha, olha, tá vendo? Só agora eu puxo, vai ficando uma correntinha. E eu volto com a agulha, olha, tá vendo? Dentro da argolinha que tá ali, no próprio ponto. Aí vou um pontinho para frente, ó, agora só que eu puxo a minha linha. Ao final eu levo a agulha lá para trás e arremato. Agora eu vou fazer um pontinho reto para fazer a base da minha florzinha. E vou fazer 2 folhinhas com ponto margarida. Então é parecido com o pontinho corrente que a gente acabou de fazer. Eu saio de um lado e volto novamente para o avesso, bem próximo onde eu saí. Faço um pontinho lá na frente e aí eu puxo a minha linha. E aí eu volto a agulha lá para trás. Saio do outro lado, volto com a agulha junto aonde eu tinha saído ali, tá vendo? Bem junto ali. Dou um pontinho lá para frente, puxo a linha e prendo a linha lá atrás. E vou de novo fazendo um ponto reto e as folhinhas em ponto margarida. Aqui o espaço entre uma flor e outra tá de 3 pontinhos do ponto corrente. E para finalizar eu fiz um botãozinho de flor com nó francês também. Agora para essa borda nós vamos usar o ponto espinha de peixe. Ele é conhecido em alguns países em inglês como espinha de arenque e para nós também ficou com o nome de espinha de peixe. Mas espinha de peixe também é aquele outro ponto que a gente usa muito para bordar folha, quer dizer. Vamos lá?
Comece fazendo 2 linhas paralelas e aí você vai dar a distância exatamente que você quer. E nós vamos fazendo um X em cima dessa linha. Então eu comecei pela linha da esquerda e fui até o topo da outra linha. Aí eu entro do avesso para o direito do primeiro ponto para atravessar para outra linha, cruzando pela linha anterior. Aí saio, vou entrar lá para trás, tá vendo? Eu volto sempre antes do ponto que eu acabei de fazer, para ir fazendo esse X. Levo a linha lá para baixo, ó. Agora eu volto com a agulha bem um pouquinho antes da onde eu tinha finalizado o ponto. Vou levar ela para outra linha e a gente vai passando de um lado para o outro fazendo um X. Ao final, eu não tenho espaço para fazer mais uma perninha do X, então eu vou imaginar essa inclinação como se eu fosse fazer mais uma perninha, só que eu termino exatamente no tamanho da linha. Então, aqui daria a inclinação, é o tamanho da linha, é onde eu finalizo. Agora vamos fazer o ponto espinha de peixe duplo, com 2 cores. E o processo é o mesmo, eu vou começar da linha de baixo para cima, fazendo o X, aí volto um pontinho atrás e passo por cima da linha que está ali e vou fazendo esse X até chegar ao final. O mesmo processo que a gente fez na linha que está ali rosa, a gente vai fazer aqui. E ao final também é a mesma coisa, imagino a angulação desse X e termino no meio do caminho exatamente no tamanho da linha. Agora eu venho com a segunda cor, eu começo com um pontinho bem do lado do ponto ali na direita, tá vendo? Mas o primeiro ponto eu vou passar por baixo e aí eu prendo ele ali fazendo o X. Agora eu vou fazer um X, só que essa segunda perna do X, ela passa por cima da linha. A perna que vem da direita para a esquerda, ela passa por baixo da linha azul e eu prendo ali. Aí vou imaginando a mesma coisa, que é um X e vou fazendo assim. Então a linha que está vindo da direita para a esquerda, ela passa por baixo da linha azul e eu prendo aqui ao final da linha. E a próxima eu passo por cima da perninha do X azul. Aí volto por baixo, prendo a linha e agora eu vou voltar por cima da linha do X azul. E assim vou até o final também. E o processo para finalizar a linha é a mesma coisa. Imagino o final da linha, a angulação e prendo a linha atrás, arremato atrás. Agora, para essa borda, eu também vou fazer o ponto corrente. Então, eu saio aqui no começo da linha, volto junto a esse primeiro ponto, aí vou um pontinho lá para frente e puxo minha linha, fazendo essas laçadinhas. Eu vou fazer 3 pontos corrente. Agora, em vez de eu voltar dentro da próprio ponto, eu faço um ponto reto lá para frente, porque eu quero esse espaçamento aí. Então, para essa borda, eu vou fazer 3 pontinhos correntes e um ponto reto intercalado entre eles. No final da linha deu para fazer mais um pontinho corrente e aí eu levo a linha lá para trás e arremato. Agora em cima de cada pontinho reto desse que eu tinha deixado, eu vou fazer duas folhinhas com ponto margarida. E nesse espacinho entre as folhas, eu vou fazer uma florzinha em ponto granito. Então, eu faço um pontinho reto, aí eu saio exatamente em cima desse primeiro ponto, eu vou passar quase que por cima dele, só que agora a linha, uma vai tombar para um lado da direita e outro da esquerda. Então, olha, tá vendo? Eles vão entrar, a linha vai entrar e sair no mesmo buraco do primeiro ponto.
mas uma eu tombo um pouquinho ela para a direita e um ao outro lado para a esquerda, ó. Primeiro reto. Agora o segundo pontinho eu vou segurar para um lado e o outro pontinho, ó, vai sair e entrar no mesmo lugar, tá vendo? Eu uso uma agulha para me ajudar a posicionar essa linha. Então é só isso, pontinho granito, um pontinho reto, aí a linha tomba um pouquinho para um lado e para o outro, e ele vai ficando mais cheio e bem delicado. E agora nós vamos fazer o ponto pirulito, a base dele é um ponto atrás. Então eu vou usar uma cor aqui e vou fazer esse arco todo com ponto atrás. Agora, para entrar com a segunda cor, eu venho bem abaixo aqui no começo do arco. E eu vou passar a minha agulha de cima para baixo, por entre os pontos, tá vendo? Olha, eu venho da esquerda para a direita e vou passando a minha agulha aí, tá vendo? Vem de novo, tô passando por baixo do ponto. E vou só passando ele e vou fazer isso no arco todo. Ao final eu vou levar a minha agulha lá para trás, pro lado do avesso, bem junto aqui ao final do ponto e arrematar. Agora eu vou entrar com a terceira cor, também na base desse arco. A primeira eu passei de cima para baixo, agora esse eu vou passar de baixo para cima. Todos os pontos, olha, eu vou passando de baixo para cima. E agora eu vou nesse sentido contrário do que eu tinha ido. E vou fazer isso até completar o arco. Ao final também basta levar a sua agulha para o avesso, bem junto ao ponto e arrematar. Agora eu vou fazer o ponto haste, então eu começo um pontinho para frente e volto no meio dele. Depois dou mais um pontinho para frente e volto ao final do ponto anterior, mantendo a minha argolinha sempre para o lado de fora do círculo. E para fazer o círculo com ponto haste, nas curvas sempre é bom diminuir o tamanho do teu pontinho. Então aqui ele deve ter uns 2 milímetros mais ou menos, para ele poder ficar certinho nas curvas. Ao finalizar eu vou levar minha linha lá para trás e arrematar. E vou entrar com um tom de lilás escuro e vou fazer um nó francês bem em cima do ponto haste. Vou dar um espaçamento mais ou menos igual aqui no círculo. E agora eu vou entrar com um tom mais claro de lilás e vou envolvendo esse ponto escuro que estava do lilás mais escuro, vou envolvendo novamente como se fosse uma florzinha mesmo. E quando eu tenho que fazer um nó francês bem em cima do ponto haste, eu entro com a agulha passando por dentro do ponto haste, para ficar bem em cima mesmo. Agora nós vamos fazer o ponto pena e facilita para bordar você fazer 4 linhas paralelas. E aí você dá a largura que você quer que fique o seu ponto. Entra na linha 1 e vai até a linha 3. E não puxa toda a linha, você vai puxar para trás, mas vai deixar uma argolinha ali. Aí na linha do meio, você entra com a sua agulha como se fosse um ponto mosca. Agora você está na linha 2, você vai até a linha 4 e volta pela linha 3.
Aí você volta para a linha 1, para a primeira 1. Na mesma altura, você vai prender esse ponto, ó, na mesma altura que está o outro ponto. Leva a sua agulha lá para trás, vai um pouquinho para baixo e puxa a sua agulha. Agora você está na linha 2, você vai entrar na linha 4, na altura desse ponto da linha 2. Entra lá para trás. Aí na linha anterior, que é a 3, você volta para o lado do direito, dando o tamanho do ponto que você deseja, e aí sim você puxa a sua linha. Agora você está na linha 3, você volta para a linha 1, na mesma altura que está o outro ponto, e volta pela linha 2. Agora da 2 você vai para 4 e volta na linha anterior. E vai fazendo esse processo até terminar o seu espaço. Ao final, basta você levar a sua linha para trás e arrematar. E agora eu vou fazer nozinho francês, vou dar 2 voltinhas aqui e vou fazer no intervalo desses pontos. Agora nós vamos fazer o ponto mosca. Então eu marquei na linha um espaçamento que eu quero a altura do meu ponto mosca. E se facilitar também, você pode ir fazendo o V para ir bordando o teu ponto mosca. Começa no alto, na linha mais superior, vai um pontinho para frente, não puxa toda a sua linha, aí entra nesse meio desse intervalo, agora você puxa toda a sua linha e leva a agulha lá para trás. Tá feito um pontinho mosca. Aí de novo eu venho bem ao lado desse outro ponto, vou fazer o espaçamento, entro na linha inferior e levo a agulha lá para trás. E vou repetindo esse processo até terminar toda a linha. E ao final eu vou arrematar minha linha lá atrás, ver que não dá para fazer mais um pontinho, então eu parei ali, ainda falta um pouquinho da linha riscada. E agora eu vou fazer uma florzinha no encontro desse ponto mosca, fazendo um ponto sim, um ponto não. Então eu vou começar fazendo um pontinho margarida, para ser o ponto central da florzinha. E vou fazer 2 pétalas, uma de cada lado, também com pontinho margarida. Agora, tá vendo? Se eu parar aqui, vai ficar esquisito esse vazio aqui no final. Então, eu vou fazer só uma perninha com ponto reto, como se fosse meio ponto mosca. Então, eu vou fazer a minha florzinha aqui, só para finalizar ela. Então, vou fazer essa flor aqui. Aí, eu vou entrar de novo com o verde embaixo para fazer um pontinho reto, para ser como se fosse meio ponto mosca. Só para preencher esse espaço, não ficar aquele vazio esquisito ali. Então eu fiz um pontinho reto e como o ponto mosca tem essa perninha aqui, eu fiz uma perninha falsa só para terminar a linha. Para essa próxima borda eu vou fazer um pontinho reto intercalado com 3 pontos caseados. Agora para o ponto caseado, ó, eu vou sair lá em cima, aí volto junto ao ponto reto, ao final dele aqui, e vou sair com a linha ali e puxar para fazer esse Lzinho aqui. Vou de novo lá em cima. Aí volto na mesma distância que está o ponto lá em cima e puxo a linha. De novo vou lá para cima, volto na linha de baixo e puxo a minha agulha.
Agora eu faço um pontinho reto e vou começar novamente com 3 pontos caseados. Então, começo lá por cima, volto ao final do ponto reto, faço um pontinho na linha inferior, na mesma distância que está o ponto lá em cima, e puxo a agulha. E vou fazendo isso até completar toda essa linha riscada. E ao final aqui eu vou levar minha linha lá para trás e arrematar. Agora, nesse intervalo que ficou, onde está esse pontinho reto, eu vou fazer uma cruzinha em cada intervalozinho desse. E vou entrar com 2 tons de linha. Primeiro eu vou entrar com um tom mais escuro. Então é só um pontinho reto aqui, olha, tá vendo? Para unir essa cruzinha. Então vou entrar ali com a minha linha de novo. Eu vou fazer primeiro a minha base num tom mais escuro e depois em cima eu vou entrar com um tom mais claro. E agora eu vou fazer um X em cima dessa cruz, só que eu tô com uma linha um pouquinho mais clara do que a primeira linha que eu entrei aqui. E agora é só fazer um X. E para essa última borda eu vou fazer 3 pontinhos caseados menores e um maior. Então você pode fazer uma marcação numa linha superior para delimitar o tamanho do seu ponto. Eu começo entrando um pouquinho na frente da risca, lá no alto, venho na linha inferior, aí volto com um pontinho na mesma distância que está o ponto lá em cima e vou repetindo esse processo, os 3 do mesmo tamanho, menorzinhos. Agora eu vou aumentar, eu vou lá em cima na linha de cima e vou voltar novamente aqui para baixo, e aí vou fazer mais 3 pontinhos caseados e vou intercalando 3 pontinhos mais baixos e um pontinho maior no meio deles. E aqui ao final eu vou fazer um pontinho reto só para ocupar esse espacinho, levo a minha linha para trás e arremato. E agora, nessas hastes que a gente fez que ficaram mais altas, eu vou entrar com uma florzinha em ponto margarida. Então vão ser só 2 pétalas, uma para cada lado, abertas em V assim. E essas foram as 12 bordas. Se vocês quiserem, podem deixar nos comentários aí qual borda você mais gostou. Obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.